Boa noite, turma da Leitura Compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, capítulo 6. O discurso de Cristo deixaria a medicina atual atônita e tocaria na maior crise existencial do ser humano. Tema: a crise existencial gerada pelo fim do espetáculo da vida. A morte física faz parte do ciclo natural da vida, mas a morte da consciência humana é inaceitável. Só a aceitam aqueles que nunca refletiram minimamente sobre as suas consequências psicológicas e filosóficas, ou aqueles que nunca sofreram a dor indescritível da perda de alguém que se ama. É aceitável o caos que desorganiza e reorganiza a matéria. Tudo no universo organiza-se, desorganiza-se e reorganiza-se novamente. Todavia, para o ser humano pensante, a morte estanca o show da vida, produzindo a mais grave crise existencial de sua história. A vida física morre e se descaracteriza, mas a vida psicológica clama pela continuidade da existência. Ter uma identidade, possuir o espetáculo da construção dos pensamentos e ter consciência de si mesmo e do mundo que nos cerca são direitos personalíssimos que não podem ser alienados e transferidos por dinheiro, circunstâncias ou pacto social ou intelectual algum. Se uma doença degenerativa do cérebro, um traumatismo craniano podem, às vezes, comprometer profundamente a memória e trazer consequências dramáticas para a capacidade de pensar, podemos imaginar quais seriam as consequências do caos da morte. No processo de decomposição, o cérebro é esmigalhado em bilhões de partículas, esfacelando os mais ricos segredos que sustentam a personalidade e os segredos da história da existência contida na memória. É inconcebível a ruptura do pulsar da vida. É insuportável a inexistência da consciência, o fim da capacidade de pensar. A inteligência humana não consegue entender o fim da vida. Existem áreas que o pensamento consciente jamais conseguirá compreender de forma adequada, a não ser no campo da especulação intelectual. Uma delas é o pré-pensamento, ou seja, os fenômenos inconscientes que formam um pensamento consciente. O pensamento não pode aprender o pré-pensamento, pois todo discurso sobre ele nunca será o pré-pensamento em si, mas o pensamento já elaborado. Outra coisa incompreensível pelo pensamento é a consciência do fim da existência. O pensamento nunca atinge a consciência da morte como, aspas, o fim da existência, o nada existencial, pois o discurso dos pensamentos sobre o nada nunca é o nada em si, mas uma manifestação da própria consciência. Por isso, a pessoa que comete um ato de suicídio não tem consciência da morte como o fim da vida. Os que pensam em suicídio não querem, de fato, matar a vida, dar fim à existência, mas, aspas, matar a dor emocional, a angústia, o desespero que abate suas emoções. A ideia de suicídio é uma tentativa inadequada e desesperada de procurar transcender a dor da existência e não pôr fim a ela. Só a vida tem consciência da morte. A morte não tem consciência de si mesma. A consciência da morte é sempre uma manifestação da vida, ou seja, é um sistema intelectual que discursa sobre a morte, mas nunca atinge a realidade em si. A consciência humana jamais consegue compreender plenamente as consequências da inexistência da consciência, do silêncio eterno. Por isso, todo pensador ou filósofo que tentou, como eu, compreender o fim da consciência, o fim da existência, vivenciou um angustiante conflito intelectual. Veremos que o pensamento de Cristo, referente ao fim da existência, tinha uma ousadia e uma complexidade impressionantes. Ele discursava sobre a imortalidade com uma segurança incrível. A maioria dos seres humanos nunca procurou compreender algumas implicações psicológicas e filosóficas da morte,
mas sempre resistiu intensamente a ela, porque em todas as sociedades, mesmo nas mais primitivas, os homens criaram religiões. Porque em todas as sociedades, mesmo nas mais primitivas, os homens criaram religiões. O fogo, um animal, um astro, funcionam como deuses para povos primitivos projetarem os mistérios da existência. Pode-se dizer que a necessidade de uma busca mística e espiritual é sinal de fraqueza intelectual, de fragilidade da inteligência humana? Não, pelo contrário, ela é sinal de grandeza intelectual, expressa um desejo vital de continuidade do espetáculo da vida. Tema: a filosofia e a possibilidade de transcender a finitude existencial. Muitos pensadores da filosofia produziram conhecimento sobre a metafísica como tentativa de compreender os mistérios que cercam a existência. A metafísica é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento da realidade divina pela razão, o conhecimento de Deus e da alma, entre parênteses, Descartes, enfim, investiga a natureza e o sentido da existência humana. Grandes pensadores como Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, Descartes e Kant discursaram de diferentes maneiras sobre a metafísica. Esses pensadores eram intelectualmente frágeis? De modo algum. Por pensar na complexidade da existência, eles produziram ideias eloquentes sobre a necessidade intrínseca de o ser humano transcender os seus limites e, em certos casos, superar a finitude da vida. Muitos deles fizeram de Deus um dos temas fundamentais das suas discussões e indagações intelectuais. Augusto Kant e Friedrich Nietzsche foram grandes filósofos ateus. Porém, é estranho que esses dois grandes ateus tenham produzido em alguns momentos uma filosofia em conotação mística. Kant queria estabelecer os princípios de uma religião universal, uma religião positivista. Nietzsche discursava sobre a morte de Deus, porém no final de sua vida produziu Assim Falou Zaratustra, uma obra contendo princípios que regulavam a existência, tais como os provérbios de Salomão. Alguns veem nesse livro um esforço de última hora para recuperar a crença na imortalidade. Ninguém deve ser condenado por rever sua posição intelectual, pois, do ponto de vista psicológico e filosófico, há uma crise existencial intrínseca no ser humano diante do fim da existência. A imprensa divulgou que Darcy Ribeiro, um dos grandes pensadores brasileiros, que sempre foi ateu declarado, pediu aos seus íntimos, momentos antes de morrer, que lhe dessem um pouco de fé. Tal pedido refletia um sinal de fraqueza desse ousado pensador? Não. Refletia a necessidade universal e incontida de continuidade do espetáculo da vida. Há doenças psíquicas que geram uma fobia ou medo doentio da morte, como a síndrome do pânico e determinados transtornos obsessivos compulsivos. TOC. No pânico, ocorre um dramático e convincente teatro da morte. Nele há uma sensação súbita e iminente de que se vai morrer. Tal sensação gera uma série de sintomas psicossomáticos, como taquicardia, aumento da frequência respiratória e sudorese. Esses sintomas são reações metabólicas instintivas que tentam levar a pessoa a fugir da situação de risco. Todavia, no pânico, tal situação de risco é imaginária, apenas um teatro dramático que o eu deve aprender a gerenciar, às vezes com auxílio de antidepressivos. No TOC, transtorno obsessivo compulsivo, principalmente naqueles que estão relacionados a ideias fixas de doenças, ocorrem também reações fóbicas diante da morte, que aqui também é imaginária. Nesses transtornos, há uma produção de pensamentos de conteúdo negativo, não gerenciada pelo eu, que fazem a pessoa ter ideias fixas
de que está com câncer, de que vai sofrer um infarto, ter derrame e etc. O transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome do pânico acometem pessoas de todos os níveis intelectuais. A experiência imaginária da morte na síndrome do pânico e nos transtornos obsessivos causa uma ansiedade intensa, desencadeando uma série de sintomas psicossomáticos. Tais doenças podem e devem ser tratadas. Apesar de haver doenças psíquicas que geram uma fobia doentia da morte, há uma fobia legítima, não doentia, ligada ao fim da existência que psiquiatra ou medicamento algum pode eliminar. A vida só aceita o próprio fim se não estiver próxima deste fim. Caso contrário, ela o rejeita automaticamente, ou então o aceita se estiver convencida da possibilidade de superá-lo. Assim, mais uma reflexão para o dia. Gratidão, boa noite.